Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Católico. Aqui quem fala, mais uma vez, José, seminarista. E estamos hoje aqui para falar um pouco da história de um grande santo da nossa igreja. Vamos falar sobre Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. E para falar sobre esse grande santo, mais uma vez comigo, Bruna Maria. Eu acredito que o branco que eu vejo é preto, se assim a Santa Sé o declarar. Santo Inácio. E também Marciane. Eu queria ter essas frases filosóficas que a Bruna se inspira dos santos aí, mas eu só quero dizer que eu tô alimentando o corpo junto com a alma. É isso aí, então vamos lá, pega o seu café e vem aqui conosco escutar esse episódio. Olá, vamos para os recados. Tivemos alguns problemas nos 2 primeiros episódios, tanto por causa do site onde estávamos hospedando nossos programas, quanto algumas coisas técnicas. Bem, mudamos e agora estamos no Anjo, não mais no Podbean. Você pode encontrar o link ainda na bio do Instagram @café.católico ou no seu agregador de podcast favorito. E nesse episódio, um pouquinho mais longo, por ser especial, queremos agradecer o apoio e incentivo que vocês têm dado à nossa equipe. Nós continuamos e cada episódio ele vai trazer uma temática diferente, mas nessa variedade que nós prometemos no primeiro. Quero também avisar que ao longo desse episódio específico tivemos a participação especial da Bistec e da Matilda, que são os 2 doguinhos aqui de casa. Nós gravamos em estúdio e às vezes é impossível silêncio real. Obrigado e continue escutando o programa. Um ótimo café a todos. Então vamos falar sobre Inácio de Loyola, né? Ele nasceu em 1491, não se sabe exatamente o dia, né? Então foi o caçula de 13 irmãos. Nossa Senhora! Na época não tinha TV, na época não tinha televisão, né? Daí assim. Depois falam de mim que sou a quarta, imagina. Então, os seus pais eram Dom Bertrão Ianês Diosnaz e Loyola, né? E casou com Dona Marina Sainhens de Liconaibalda, né? Então, que era da mesma província. E aí vai a primeira curiosidade, como vocês não sabem, mas Inácio não é o nome de batismo dele. Ele adota esse nome depois. Ele foi batizado com o nome de Inigo. Ah, é verdade! O cara tinha o nome da mãe difícil, tinha o nome do pai pra depois lembrar, tinha o nome de uns trocentos irmãos, ainda troca de nome pra ter mais um nome pra lembrar. É porque o povo nessa época não gostava de vida fácil. Exatamente. Pra que colocar, né, um José, que é um nome simples? Então, e os pais dele, então, assim, todos os filhos dele, nenhum dos filhos seguiram muito, assim, a religião católica. Os pais ansiavam que pelo menos o caçula fosse um bom católico. Mas, infelizmente, né, o começo de vida de Inácio não levou nessa direção, né? Então, né, Inácio... Esperança, assim. Criou os pais ficarem... Não foi. Então, quando ele tinha por volta de 15 anos, então ele vai trabalhar com o senhor, né, para aprender o ofício de cavaleiro, que ele queria ser um cavaleiro, um grande guerreiro. Né, e coloca a serviço de Juan Velázquez de Cuéllar. Né, então, e ali ele vira cavaleiro. E começa a participar, né, de vários combates. Ele se coloca a serviço de um duque, né, do Duque de Narreira, e que também era vice-rei de Navarra. Então ele se coloca ali a serviço. Mas participando, né, se colocando ali a serviço nesses combates que alguns anos depois ele acaba sofrendo uma grande derrota. Então ele era um homem muito vaidoso, e ele estava ajudando a defender uma cidade. E ele se recusa, ele tinha a opção de se render, ele se recusa a se render. Então ele incentiva o povo a defender até o último escudo da cidade, mas eles são derrotados e um tiro de canhão acaba acertando e acaba ferindo gravemente uma das pernas dele, né? As duas são feridas, mas uma que fere gravemente ele.
Então que ao ponto que ele quase tem a perna amputada, né? Ele chega perto de ter a perna amputada, mas consegue recuperar, mas ele acaba ficando muito tempo, tem que ficar bastante tempo de cama. E esse ferimento ele vai acabar sendo essencial na vida de Inácio Loyola. Foi Porque- um ponto bem marcante, assim, tipo, bem decisivo, né? Se for olhar na história de todo mundo, vai ter um momento na vida em que a pessoa muda tragicamente. Mas não é, na verdade, essa experiência diretamente que muda, né? Mas é o que acontece por causa daquilo ali. O que acontece? Ele é obrigado a ficar de cama por muito tempo. Né? E quando ele se cura, primeiro ele se cura, ele descobre que a perna direita dele tá mal curada. E daí o médico fala que ele vai ficar... Mas não curou bem, assim, sabe? É, Não dava pena. e ele fala, né, que ele ia ficar meio defeituoso, mas ele, como era um homem muito vaidoso, ele fala, eu não vou ser um homem defeituoso. Ele pergunta pro médico o que tem que fazer, o médico fala, não, tem que quebrar a perna de novo pra poder arrumar pra ela curar, né, e ficar a perna boa. Então faz isso, né, tentam falar pra ele não fazer isso, mas ele manda fazer porque ele fala que não vai aceitar, ele não aceita ser um homem defeituoso. E então quebram a perna dele e daí fica só que nesse processo que ele quebra a perna, ele acaba ficando muito mal e fica muito O perto. médico fez isso com o nariz do meu irmão, mas não, graças a Deus não foi por vaidade, não. Eu nunca quebrei nada, mas já passei por uma cirurgia braba aí de ficar na cama e daí eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Não. Espero que também o teu irmão não tenha ficado como ficou o Inácio, porque ele fica muito mal depois disso e ele fica Até onde eu sei, bem perto da morte. meu irmão sobreviveu de boas, assim. Não que Santo Inácio não tenha sobrevivido, mas é que não foi tão de boa. Não foi tão de boa. Ele fica muito mal. Ele acha que vai morrer, né? Chamar um padre e tudo pra visitar ele. E daí era véspera dos santos, da festa de São Pedro em São Paulo. E eles rezam. E eles lembram que Inácio já tinha composto um poema em honra de São Pedro. E eles pedem. E ele acaba se curando milagrosamente, né? Ele melhora assim. Só que isso ainda não muda o coração de Inácio. Tem gente que nem na Mas porrada assim, muda, né? assim, né, meus É. caras? E ele Gente. ficou. E daí ele fica assim, tem esse período em que ele. Uma perna que tinha ficado meio curada, ele quebra a perna, ele fica mais ou menos 6 meses de cama. E quando ele se recupera, ele descobre que uma perna tá mais curta que a outra. Ou seja, ele ia ser um coxo, ele ia ficar mancando. Eu dou uma dica pra vocês adivinharem. Cid na era do gelo. A gente vai viver, a gente vai morrer. Eu dou uma eu quero dar uma chance pra vocês adivinharem o que Inácio resolve fazer quando ele descobre que uma perna dele tá mais curta que a outra. Corta a outra. Quase isso. Ele quebra de novo a perna. Ele Faz quebra, faz esticar a perna, se passa por uma máquina pra ficar esticando a perna dele pra que a perna ficasse do mesmo tamanho. Gente, eu só queria fazer um parênteses pra vocês lembrarem que isso é século XVI. Não existia anestesia. É só isso. Tudo, galera. É isso que eu preciso falar. Não tinha anestesia. Eles serram o osso, ele tinha uma protuberância. Um pouco a história do santo, né? Se o cara é teimoso, vaidoso o suficiente pra isso, vocês imaginam o quanto que ele não foi teimoso depois pra falar de Deus? E daí diz assim, pra vocês terem uma noção, né, de como era o espírito de Inácio nessa época, ainda Inigo ainda, né, não havia mudado seu Era nome. Inigo. Ele vai dizer assim, ele vai dizer pro irmão dele, o irmão dele quer falar que não importa, tanto ele fala que não quer ficar disforme nem enfermo, ele vai dizer assim, meu senhor irmão, permita-me que lhe diga, com todo respeito devido ao chefe da casa, que não é aos 30 anos que se renuncia facilmente à corte, à guerra, a tudo que constitui o prazer e a glória da vida. Porque era o que ele buscava. Então ele queria ser um grande cavaleiro, né, e fazer sucesso
com as mulheres, com a corte, né, em busca dos prazeres. Então ele falou assim, ele aceita passar, né, então por isso, por toda essa cirurgia, uma cirurgia muito dolorosa, para poder se recuperar. E daí lá vai ele ficar mais cerca de mais 6 meses deitado numa cama. Quantos anos já passou nessa história? Aí se passou mais ou menos, foi 1 ano mais ou menos, acho que desde que ele Que ele foi ferido. que ele foi ferido a... O ferimento que foi contra a vontade dele, porque depois foi tudo vontade dele, o ferimento. eu não sei, é algo em torno de um ano, assim, que se dá esse processo de conversão, porque é mais ou menos 1 ano depois que daí ele vai... E daí o que acontece com essa conversão? O que faz daí ele começar a mudar de vida mesmo? Ele lia livros de cavaleiros. Ele gostava muito de ler histórias de cavaleiros. Eram muito famosas essas histórias na época, né? No período dele. E ele manda, então, já não tinha mais livros na casa, ele manda os funcionários dele buscar. E os funcionários não acham e que trazem para ele? Trazem um livro da vida de Jesus e da vida de Cristo e um livro sobre santos, sobre a vida dos santos. Não tinha internet naquela época. Não. Não foi fácil trazer os livros. Não, porque senão ele tinha achado os livros que ele queria, né? Exatamente. Tudo tem ali, mas né, caiu na cruz ali, era o que tinha. Era o que tinha. E daí ele não queria ler esses livros da vida de Jesus, era algo bem comum na época. Algumas pessoas eles observavam uma forma de romance, meio que juntando todos os evangelhos, assim, tudo. E ele, a contragosto, como não tinha mais nada para ler, ele resolve começar a ler. Ele resolve começar a ler a vida de Cristo e a vida dos santos. E ele começa, a partir dali, ele começa a se encantar com a vida dos santos. E ele fala que, ele pensa assim, eu passei por sofrimentos, mas por causa da minha... E eles passaram por sofrimentos maiores ainda, por causa da glória de Cristo. Então, eles só procuraram a eternidade, não procuraram a glória aqui. E é aquilo dali que começa a mudar ele, né? Mudar ele totalmente. Tanto que depois das leituras, ele vai lendo mais sobre santos, tudo. A perna dele nem tá 100%, mas ele já não dá mais bola, né? Tanto que passa o período que ele já poderia andar, mas a perna dele não tava, digamos, boa realmente, mas ele já não se importava mais. Então ele ficava lendo e relendo aquilo dali, de Santos. E ali então ele começa a se transformar, se transforma num homem novo. E ali ele começa a ler a Bíblia, começa a rezar e começa a ser a vida dele. Oração, meditação, leitura e escrita. É o que ele faz. Ele passa a fazer só isso, o dia todo. E assim se dá o processo de conversão dele. O que eu pensei agora? Havia um vizinho. Morava na casinha. E a torta. Era mais ou menos isso. Eu vou colocar essa música no podcast. Deve ser domínio público. Foi perguntado assim, mais ou menos foi em abril de 1521 que ele foi ferido da perna, e é em março de 1522 que ele toma uma decisão de, digamos assim, se tornar um cavaleiro de Cristo, né? Então ele sai, ele pega um cavalo e, sem avisar a família, ele simplesmente some. Ele decide largar tudo, ele disse que decidia largar tudo, toda a riqueza. E ele faz isso porque ele acreditava que se ele falasse pra família, a família ia ficar insistindo para que ele não abandonasse, porque ele queria viver uma vida de pobreza. Eu só tenho um ponto de que com certeza alguém pensou, se matou. Logo a gente acha o corpo. Porque a pessoa já tá revoltada com a vida. Né? Mas eu não sei, eu ia ficar muito preocupada. Hoje em dia a gente perde alguma coisa pela casa mesmo, já fica desesperado, né? Porque se é o celular, tu não consegue ligar. Se não é o celular, tu não consegue ligar. Então imagina uma pessoa simplesmente sumiu, assim, do nada, não sei pra onde foi. Escrevia tanto, Gustavo escreveu um bilhetinho só pra falar, tô vivo, tá? Só fui embora. Mas assim,
Então, E não dava pra ligar pra ele. então o que ele sai com o desejo de ir em direção à Terra Santa. Né? E daí ele, no meio dessa ali, do dia 25 de março, ele faz a entrega da Senhora. Ele deixa a espada dele no altar de uma igreja, na igreja de Nossa Senhora de Montserrat, para uma noite de oração. E então ali, e depois ele vai se retirar numa cova. Vai tirar numa cova e vivendo como eremita. E ele começa a escrever ali, fazer uma série de meditações. E esses escritos que ele tem das meditações na cova é o que se tornariam os exercícios espirituais, né, que famosos até hoje, que vai ser uma grande contribuição de Santo Inácio de Loyola, né, que é a base ali dos retiros de silêncio que se fazem até hoje, né? Então, e que ele pregou esses retiros de silêncio para muitos, né? E é ali que é o que se torna, essas anotações se tornariam o livro dos exercícios espirituais. É assim, galera. Se fosse comparar com exercício físico, pensa numa alma musculosa. É uma boa comparação. É uma boa É comparação. uma boa comparação. Mas eu não sei, até fazer o comentário aqui, né? A Márcia assistiu o filme. Até nesse ponto do filme, como que é mais ou menos, Márcia? No filme, tipo... Tá. Ele enfatiza bastante essa parte da vaidade e da teimosia. Então, Eu achei interessante, realmente sabe? Eu fui ver uma imagem do filme e eu acho que colocaram um ator bem bonito com a intenção de mostrar que era vaidoso. É que ele era bonito, sempre falam que ele era muito bonito. Cara, Falam que ele era muito bonito, realmente. então honraram, porque, nossa, o ator realmente era muito bonito. sim, de fato. E aí, tipo, ele enfatiza bastante essa parte, né? E também essa parte de, tipo, não, eu não vou ficar assim em ponto final. E aí fala, não sei se daí foi a adaptação ou não, tipo, a família parece que chegaram a achar ele depois que ele tinha saído, assim, a lá vão ter pelo mundo. E só que ele olhou assim, sabe que eu não vou voltar pra casa. Ele chega a encontrar, isso é mais pra frente, tem um momento que ele chega a se encontrar com a família de novo, ele não ficou, tipo, eles descobrem ele, depois isso é mais pra frente, né? A gente vai... Eu não sou muito boa em localização temporal. Sim, isso é depois que ele ainda, tipo, vai estar, porque depois desse período, então ele começa a viver, né, com um eremita, assim, ele vivia com o mínimo do mínimo, uma vida cética muito pesada, assim, porque ele queria se converter. Ele vai morar na caverna, né, um tempo. Sim, foi aquela cova, né, onde ele escreve, Ele né? pedia comida e à noite ele dava pros doentes. Isso, exatamente. Então ele procurava, ele participando da peregrinação, ele gostava muito de ficar em hospitais para poder ficar junto dos doentes, ajudar os doentes, né? Então ele era dos lugares que ele mais ficava, né? Ele ficava muito em hospitais. E ali ele vai, né? Sempre da palavra de Deus, sofrendo muitas humilhações, porque ele escondia totalmente a origem dele, né? Ele não queria de jeito nenhum que descobrissem que ele era da família Loyola, porque era uma família muito rica, uma família poderosa. Então era uma família muito nobre, e ele escondia aquilo dali ao máximo. Uma coisa que eu tava lendo também... Antes, né? Eu sou Loyola. Sim. Uma coisa que eu tava lendo também é a família, né, era nobre, muito respeitada, mas ela também era mal vista por algumas coisas que fez no... Tipo, por outras regiões ela era mal vista também. É uma família, assim, tipo... que, digamos que é interessante a gente olhar nesse ponto de que Deus sempre traz algo bom, mesmo que tenha vindo, sei lá, de uma família ruim ou de um local ruim. Sempre... E aqui a gente vai ter daí então ele faz a peregrinação, ele chega em Jerusalém, e aqui a gente tem um primeiro episódio que mostra, que explica um pouco aquela frase que a Bruna usou na abertura e na apresentação dela, né, sobre a obediência dele. Porque ele encontra então os franciscanos, que era quem cuidava de Jerusalém, né, era a congregação responsável, né, quem a Santa Sé, quem o Papa havia designado para estar em Jerusalém eram os franciscanos. E encontra o padre provincial lá, e ele fala que ele gostaria de ficar, ele não queria roubar as esmolas, atrapalhar os franciscanos, mas ele gostaria de viver ali, simplesmente viver, né, como um pobre, pedindo esmolas, tudo.
Mas o padre ele fala que ali estava muito perigoso, que muitas vezes os peregrinos eram tomados pelos turcos e feitos escravos, e daí o convento se via obrigado a pagar para resgatar as pessoas, porque o convento os franciscanos não conseguiam aceitar e deixar, né, a pessoa como escravo, mesmo que Inácio ele diz que ele não tinha medo de ser morto ou se tornar um escravo na mão dos outros, mas que ele só temia ofender a Deus. E daí o padre provincial fala, então parta para a Europa, porque você continuar aqui você vai estar ofendendo a Deus, porque você vai estar indo contra a minha vontade. E como era o responsável pela igreja lá, então Inácio obedece, mesmo que era a vontade dele ficar ali, e retorna para a Europa. E ele vai então para a Espanha, né? Então ele vai para a Espanha. Quando ele vai para a Espanha, e daí ele chega na Espanha, que ele percebe que ele queria recrutar discípulos para fundar algo, né, que se tornaria a Companhia de Jesus, né, mas ele não tinha nenhuma ideia de nome, mas uma companhia de apóstolos. E ele sentia a necessidade de recrutar entre os jovens estudiosos. E ele havia tido uma grande revelação de Deus, assim. Então, quando se tratava de explicar as coisas divinas, ele era digamos, um doutor, assim, já. Mas, quando se tratava das coisas humanas, ele não tinha, assim, estudo. E ele não gostava muito de estudar também. Inácio de Loyola não gostava. Ele não era... Pra ele estudar, ele tinha aversão ao estudo, assim, praticamente. E até se for olhar historicamente... Quem não gosta muito de estudar e sabe que precisa, pede intercessão aí, galera. Até o negócio ali, né? Até porque ele queria ser cavaleiro. Eu não sei, mas os cavaleiros na época não eram os estudiosos. Eram duas coisas bem aversas. Geralmente era realmente dois caminhos. Ou você ia estudar, né? Ou você virava um guerreiro, ou você ia ser um estudioso. Uma das duas coisas. Dificilmente alguém era as duas coisas, né? Exatamente. Exatamente. E daí... Então ele decide ir para começar a estudar, ir para alguma universidade, né? Primeiro ele vai para a Universidade de Barcelona, e quando ele decide fazer isso, ele decide estudar, ele estava no momento então com 33 anos de idade. Isso em 1524. Aí vai aos 33 anos de idade. E sim, naquela época também a maioria na maioria dos universitários eram jovens de cerca de seus 18 anos, assim como é hoje. E assim como talvez quem vai fazer uma faculdade aos 33 anos talvez se sinta estranho no meio dos jovens, com certeza ele se sentia um pouco estranho, era aquele chamava um pouquinho a atenção. Inácio era o tio começar de novo. Eu tenho 26 e já me sinto estranha perto dos calores. Né? E ainda mais porque Santo Inácio, e daí essa parte acho que você não se sente estranha, mas porque Santo Inácio, ele basicamente parecia um mendigo, né, ainda ali. Eu acredito que essa parte daí você não se identifica, né? Assim, depois de um tempo de faculdade, mas não nesse nível. O se sentir tudo bem, o parecer é outra história. Exatamente. Mas ele vai passando por algumas universidades, assim, ele vem em Barcelona, ele vai para outra universidade, Alcalá, mas ele... pela forma do ensino, pelos professores, ele não se identifica, assim, porque ele queria uma universidade que não fosse o afastar, que não fosse impedir de buscar a Deus. E ele fica nessa busca e até que ele acaba indo para a Universidade de Paris. Então é em Paris que ele vai, de fato, se estabelecer e começar a estudar. Olha, quase isso. De certa forma, um gol. Quase isso. A gente pode dizer assim que a gente pode ter uma inspiração. O Ministério da Universidade de Renovadas pode se inspirar um pouquinho. Porque o que ele faz? Ele justamente queria evangelizar os universitários. E ele vai lá e ele não evangeliza só universitários, como ele evangeliza professor também. Porque duas pessoas que ele conhece lá, ele acaba conhecendo, Francisco Xavier e Pedro Fabro, que também são santos. Né? Francisco Xavier e São Pedro Fabro. Ele acaba conhecendo os dois. E Pedro Fabro é um pouco mais amigável à educação, mas Francisco Xavier é meio resistente. Xavier era católico, mas era aquele católico meio relaxado. Se fosse de hoje em dia, ele seria um católico de BG?
Basicamente, católico e estatística era meio assim. Ele era isso. Pra dizer que tinha alguma religião, ele falava que era católico? Mas principalmente São Francisco Xavier é alguém que encanta muito Inácio. E Inácio, quando ele conhece Francisco, ele toma a decisão que ele fala que ele precisa de Francisco, precisa converter Francisco. Ele Se torna a missão dele. Converter, porque ele percebe, ele entende que, tipo, se Francisco converter, Francisco iria ajudar muitas pessoas. E estava certo. Era um homem de visão. Inácio era um homem de visão. E então não vamos aqui adentrar muito, né, sobre Francisco Xavier, porque a gente precisa de um outro programa só para falar sobre São Francisco Xavier. E vamos fazer ainda. Padroeiro da nossa diocese. Isso, padroeiro da diocese de Joinville, padroeiro do meu seminário. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Pelo amor de Deus, não confundo São Francisco Xavier com Chico Xavier. Não. Simplesmente não. Então ele aceita ali. E daí eles vão, o Inácio precisava de um lugar para morar, daí Pedro e Francisco acolhem ele mas daí Francisco impõe uma condição que Inácio não podia pregar à noite para eles poderem estudar. E dormir, né? Estudar e dormir. Durante a noite ele não podia pregar, daí ele aceita. Porque ele pregava o tempo todo. Porque ele ficava insistindo, né? Eu imagino que tenha sido pra ele tão difícil quanto é pra mim e pra Bruna quando a gente dorme junto parar de falar. Pois é, talvez. Nossa, aí talvez Santo Inácio fosse que nem a gente, que não ficava quieto. Então, Imagina. mas... E pra quem não sabe, eu e a Bruna tentando dormir juntas, a gente não dorme. Não rola. Em retiro a gente não pode ficar no mesmo quarto. Não dá. Não rola. Então ali, então Inácio daí começa, né? Ele começa e ali ele vai aos poucos conquistando os jovens. Conquista Pedro Fabro primeiro, depois Francisco e mais alguns jovens, né? Eles vão conquistando, eles vão se tornando, vivendo, ele para cada um desses que ele faz isso com Pedro Fabro, com Inácio, ele prega para eles os exercícios espirituais, né? Então ele fazia a pregação dos exercícios espirituais, né? Um período de 30 dias, né? Como é feito hoje realmente o retiro de silêncio, né, mesmo? Existem adaptações, mas da forma como Inácio propôs mesmo é um retiro de 30 dias. E isso ele fazia para todas as pessoas que ele convertia. Ele pedia para que as pessoas fizessem esse processo dos exercícios espirituais. Então eles vão se convertendo, eles todos acabam entrando nessa vida até que então eles vão... Antes de entrar nisso, eu só queria dizer que a gente vê uma personalidade, né, de certa forma, implicante de Inácio, que, claro, a gente disse que não vai falar especificamente de São Francisco, mas que ele fica incomodando Francisco uma frase por muito tempo. Né? E a gente vê isso da implicância, né, de certa forma, que santos, no geral, eles sabem ser implicantes quando eles querem provocar a pessoa pela conversão, né? Querem fazer aquela provocada. Se você é teimoso, se você é implicante, se você é insuportável, você para algumas pessoas, não insuportável. De ir pro céu, de levar mais alguém pro céu, se você canalizar isso aí pro lugar certo. Mas você tem que saber quando mudar, porque, por exemplo, foi o que eu falei de Inácio, que ele não gostava de estudar, mas ele percebeu a necessidade, porque ele falava assim, porque ele queria pregar. E ele percebia que sem a autoridade de ser um teólogo, de ser um estudioso, ele ia sempre ter portas muito fechadas, né? E ele pega e ele fala assim, e ele não queria perder tanto tempo, então ele se dedica absurdamente para estudar, assim, com um zelo imenso, ao ponto que ele vai dizer que ele vai dizer para si mesmo, saibamos sacrificar tudo, até a glória de Deus, para a maior glória de Deus. Ou seja, durante aquele período, de certa forma, ele não exercer tanto o apostolado como ele queria, mas por quê? Porque ele precisava concluir os estudos dele para que depois ele pudesse exercer plenamente o apostolado dele, né? Então, percebemos aí que muitas vezes a gente algumas vezes desconsidera os estudos, fica um grande ensinamento pra gente, né? Que muitas vezes é muito importante a gente estudar, é muito importante nós como católicos estudarmos, nós nos aprofundarmos nas coisas, não ficarmos fechados, sermos bons profissionais, porque se a gente quer anunciar a palavra de Deus,
a gente precisa, exemplo, a gente precisa estudar, a gente precisa ser pessoas capacitadas, Não né? simplesmente replicar a informação, saber buscar a informação. E ser capacitado nas coisas humanas, né? Porque daí as pessoas aqui, na teologia, tudo, mas em outras ciências, na filosofia, para saber responder as pessoas à altura, né? Para poder dar as respostas para a sociedade que a sociedade precisa. Mas tá bom. E Voltando. seguindo, Voltando então, timeline. então, daí no dia 15 de agosto de 1534, Francisco, Inácio, Pedro Fábio, mais 4, né? Ou seja, no total eles vão em 7 homens. Eles se reúnem numa capela. Pedro Fábio, nesse momento, ele já tinha sido ordenado padre, né? Era o único padre dos 7, a princípio. Pedro Fábio celebra a missa. Sobre Pedro Fábio, eu tenho um parênteses pra fazer, porque eu lembro que o livrinho que eu tinha da infância missionária que falava sobre esse momento e falava sobre Pedro Fábio, eu achei que estava escrito errado, porque eu achei que era Pedro Fábio. Pode continuar. É só um comentário, que é algo que eu preciso colocar pras pessoas. Achei que eu tinha confundido com Pedro Fábio, achou que era parente do Rodrigo Fábio. Não, mas eu tô bem cega aqui no computador, tá? Nessa pauta? A nossa pauta, e eu tô vendo realmente que eu preciso trocar de óculos porque eu li Padre Fábio. Pedro Fábio. Né? Mas imagina o nó da língua, né? Então ali eles fazem os seus votos, né? E ali é considerado o início da Companhia de Jesus. Apesar de que ela não tinha esse nome, eles não deram nenhum nome. Eles simplesmente fazem votos juntos e eles basicamente eles fazem 2 votos. Um primeiro de peregrinar até a Terra Santa, para vigiar a Terra Santa, e se colocar sobre a autoridade do Papa. A partir do que depois, então, eles vão lá, eles vão à procura, né? Começam, eles ficam primeiro pregando ali em Paris, vão pregando, e daí eles fazem voto de pobreza, de castidade, de obediência, né? Então eles mesmos fazem os seus votos. Essa parte ali deles se colocarem a serviço do Papa, tudo. Novamente, a frase que eu falei no começo, ela é muito importante para os jesuítas, essa visão, sabe, da obediência, né? E, claro, é uma situação complexa quando a gente fala da obediência à igreja. Então eles começam ali a chamar alguma atenção, vão atraindo seguidores, né? Vão atraindo seguidores, alguns desafetos também, né? Um grande desafeto era um amigo que era amigo de Francisco Xavier e que teve um grande ciúme quando Inácio se aproximou dele, né? E porque não queria que Francisco abandonasse a vida de luxo que Francisco vivia antes, né? E se entregasse à pobreza e humildade, tenta difamar diversas vezes Inácio, né? Tenta acusar ele para Inquisição, tudo, mas nunca acharam nada de herético nos escritos, no comportamento das falas de Inácio. É verdade, isso aí é... E daí... É aquela coisa, tudo que você disser, tudo que você escrever, tudo que você pensar vai ser usado contra você. Mas eles não acharam nada, então... Inclusive o podcast vai ser usado para quando forem ver se o José pode virar padre. Justo. Vai ser prova. Ele começa essas conversões, né? A maioria desses jovens eram de famílias importantes. Então as famílias começam a ficar um pouco alvoroçadas e começam a ter essas acusações de heresia, tudo, né? De que ele estava sendo um herético, que estava desviando os jovens, tudo. Então o que ele decide? Ele decide que ele precisa ser dali e primeiro visitar, esclarecer para cada família que os filhos estavam dizendo daquilo, para que as famílias não seduzissem daqueles jovens a abandonar. Então ele fala assim, antes de eu ir convencer a família dos outros, eu preciso me apresentar para minha família. Então é quando ele decide então fazer a viagem, né, de volta para Loyola, para o Castelo de Loyola. Então Então ele manda uma carta, né, pro irmão dele e tudo, né? Eu então... não vou precisar procurar a trilha sonora, a Marciane já tá musicando o podcast. Então é aí que vem a parte, Marci, que você falou que no filme, que daí ele encontra com a família, né? Mas então ele vai, né? Então ele vai encontrar com a família.
vai se encontrar com a família, mas ele não aceita ficar no castelo de Loyola. Insistem pra ele para que ele pegue uma cama, pegue um leite e bota um colchão no estábulo onde ele ia ficar. Só que ele dormia no chão. Só que daí pra ele não chamar a atenção, ele deixa e ele dorme no chão, e daí de manhã ele vai e desarruma a cama pra parecer que ele dormiu na cama, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele dormia no chão. Também uma estratégia por uma questão de vaidade. Daí ele acordava e bagunçava a cama. Isso é um negócio marcante, né? Que muitos santos, até muitas congregações hoje em dia ainda tem, né, isso de dormir no chão. Isso eu acho interessante. Então a família por causa da questão do desapego, né? Do desapego, tudo. Não, sim, com certeza, que eu acho realmente... E daí, então, ele não aceita, ele fica ali, fica pelas pessoas, e todas as pessoas vão se encantando, né? A família dele tenta insistir para que ele fique ali, para que ao menos, que ele, pelo menos... Então, que ele vive uma vida simples, mas junto deles, mas ele fala que o lugar dele não é mais ali, que ele tem uma missão a cumprir e tudo. E ele consegue, né, convencer a família dele, mostrar, né, que a família dele, toda a família era, como ele falou, né, católico de IBGE. Católico de IBGE. Os católicos, mas após essa visita dele, eles têm uma conversão mais profunda e concordam sobre a orientação dele, de algumas orientações de coisas que eles deveriam dar para os pobres, para sustentar, e eles acodem, então acodem toda a decisão de Francisco. Inácio? De Inácio. Deu uma câmera mental aqui, confundi os nomes. Inácio. Aceitam a... Agora já é Inácio, já tinha mudado de nome. De Inácio. E então depois ele consegue retornar. Uma dúvida, os pais dele ainda estavam vivos nessa época? Sabe essa informação? Eu acho que os pais dele estavam falecidos já. Porque os Eu pais... acho que os pais dele eram falecidos já. Bem, se já estavam vivos ou mortos, conseguiram pelo menos, né? Que o filho realmente seguisse a vida religiosa. Agora eu não me lembro, mas eu acho que eles haviam já morrido antes da conversão dele, início da conversão dele ainda. Né? Na juventude dele. Sim? Uma coisa que eu achei legal do filme é que traz bastante, tipo, nos momentos dele de dificuldade, assim, de tentação, ele pegando para aquele momento os ensinamentos de criança e da formação dele como cavaleiro para conseguir essa força para enfrentar o inimigo, enfrentar esses problemas. Eu achei isso muito bacana. Talvez tem uma frase que eu ouvi alguma vez que eu acho que creio que era de Santo Inácio que me falou da frase, era que Inácio dizia que nada que nós fazemos por inteiro é inútil. Tudo pode ser utilizado por Deus. Então, de certa forma, faz sentido como isso, né? Ele se dedicou ao máximo como cavaleiro naquela época. Ele ainda estava cego, mas aquilo no futuro, depois, com a conversão dele, toda aquela rigidez do treinamento, que de alguma forma contribuiu para ele, né? Os ensinamentos. Então, tá aí. Pode falar. Não, assim, tipo, é um pensamento às vezes que o pessoal fica assim, tipo, mas tu tá fazendo isso, daí depois tu segue outra coisa e tipo, nossa, perdeu tempo, pra que fez, sabe? Então... Porque eu quis, ué. Não, mas assim, tipo, ficam... É que nem uma vez que eu fiz todo o vocacional com as carmelitas e me falaram, nossa, tu ficou perdendo tempo com elas porque eu não fui pro convento. Daí, tipo, cara, hoje eu vejo, assim, na época eu até pensei por um tempo, assim, tipo, nossa, perdi tempo. E hoje em dia eu vejo assim, nossa, não. Então depois ele visitar também as famílias dos seus discípulos, tudo, ele como estudo mundo, então ele entra em contato com seus discípulos, chama eles, ele está na Itália, se encontra em Veneza, com o intuito de ir para o Papa para pedir para o Papa para que eles pudessem ir para a Terra Santa. Então eles vão, são recebidos pelo Papa, apresentam, pedem para ir para a Terra Santa e tem o seu pedido negado. Eu disse que eu não vou ter que colocar efeito, né, Marciane? É uma sonoplasta.
De primeira, é natural. E daí o Papa fala pra eles que o período era muito complicado, então eles era um período de cruzadas, muitas guerras, muitos conflitos. E Eu tenho uma dúvida. o quê? Eles não podiam ir por conta própria? Eles precisavam podiam. passar pelo Papa ou eles queriam passar pelo Papa? Eles queriam. Porque vem a questão da obediência, de estar com a igreja. Porque a igreja é a voz de Cristo. E a gente tem que estar unido com Cristo, né? Não que Cristo não fale diretamente com a gente, mas nessa questão de que se cada um pudesse ir por conta, por que iria surgir uma igreja? Por que iriam ter padres? Por que né? Então, pra gente não ter esse perigo. E principalmente Inácio levava muito a sério isso, né? Então eles queriam, realmente era uma decisão deles. Normalmente eu acho que também vem dos ensinamentos de cavaleiro, porque cavaleiro também tinha que seguir uma obediência, né? Mas Também. foi por causa da decisão deles. Tanto que Sim. faz parte dos votos que eles fazem lá, naqueles primeiros votos que eles fazem. Eles têm o voto de querer ir pra Deus, mas tem o voto de obediência ao Papa. Então, e daí eles vão e daí o Papa fala que eles poderiam ser de muito auxílio na evangelização ali na Itália mesmo. E então o Papa divide eles, envia eles para algumas cidades da Itália para evangelizar. E ali eles começam. Então, no auxílio na evangelização da Itália. Então eles começam os seus trabalhos de evangelização, sempre acompanhados por pessoas muito apaixonadas, sempre pregando os exercícios espirituais de Inácio. E ali vai crescendo a fama da companhia. E então, o rei em 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprova oficialmente a companhia. Pouco antes disso, eles tinham uma coisa que foi importante para eles, foi a acolhida do rei de Portugal. O rei de Portugal se encanta pelo trabalho deles e pede auxílio o rei de Portugal, na verdade, queria levar a companhia inteira para Portugal. Ele não só acolheu, ele queria todo mundo, porque ele queria exclusividade, não só para Portugal, mas principalmente por causa das colônias portuguesas. Ele queria que os jesuítas fossem enviados para ajudar-se na evangelização, na catequização nas colônias portuguesas. Então esse apoio do rei é muito importante, né? Então para a época era essencial. Então o rei de Portugal é o primeiro monarca a acolher eles. E ele tenta um monte, ele consegue 2. Ele consegue daí o Francisco Xavier e eu acho que o padre, outro, que é Simão Rodrigues, que na época já tinha se juntado. Acho que são os 2 que acompanham. E nessa época os portugueses já estavam no Brasil. Já estavam no Brasil. Sim. De início ele consegue esses 2, porque eles tem bem poucos no início ainda, né? Então, e daí depois sim que vem essa aprovação oficial em 1540. E em 1541 Inácio é eleito o superior da ordem. Mas a história da eleição é bem interessante, porque ele não queria ser o superior de jeito nenhum. Clássico! Os votos, quando eles vão fazer os votos, eles tinham que não só votar o nome, mas escrever um texto de por que estavam votando aquela pessoa. Todos votam em Inácio. E o voto dele, na verdade, o voto dele ele coloca, o meu voto deverá, ele fala que o voto dele, ele escreve que o voto dele deverá ir para o mais votado. O clássico, eu tô torcendo pra quem ganhar. Exatamente. Torcendo pra quem ganhar. E daí, então, o voto vai pra ele coloca ali tudo, e ele é eleito, e ele fala assim, não, gente, eu não devo ser, não. E daí, eu falo assim, não, mas você é o melhor, você é o mais preparado, você que se inspirou tudo. E ele, pela humildade dele, ele se sentia totalmente incapaz. Ele falou, não, eu não sou capaz, então eu vou rezar, gente. Ele fica 3 dias rezando, e ele fica ainda falando, não, então você aceitar? Não vou aceitar. Continua. Daí ele vai... Teimosia aí, ó. Daí ele vai conversar com o padre, e ele fala, ó, beleza, então traz o padre aqui, ele faz uma confissão da vida inteira dele, o padre. E o intuito dele era, eu vou confessar minha vida inteira, o padre vai ver como eu sou um grande pecador e vai falar que eu não devo assumir. E daí ele pergunta e o padre fala, não, você tem que... Então ele fica bravo com o padre, ele fala, mas não somos capazes. E daí
E daí, e vem a obediência. Então, que daí o padre fala pra ele, então, que pelo excesso de zelo dele em querer se parecer, que ele deveria aceitar, porque ele estava, se ele não aceitasse, ele estaria ofendendo a Deus. E daí, então, ele prontamente aceita. Aí pegou pesado. Daí pegou pesado, que ele fala que então deveria aceitar. Então ele acaba aceitando, ele aceita, e ali então ele começa o trabalho, e a companhia então vai se expandindo, vai trazendo cada vez mais adeptos. Ele era um cara muito rígido, uma pessoa muito rígida, muito firme. Ele escutava os seus irmãos quando se tratava. Era sempre uma coisa. A biografia dele sempre coloca 2 pontos: que ele, ao mesmo tempo que ele escutava os seus outros, mas quando ele decidia algo, ele era muito, mas muito firme mesmo, quase resoluto. Estão tendo vários problemas. Eles vão. Padres que os acusam de heresia, né? Outras congregações que têm inveja. Tá num período bem complicado da igreja, né, gente? Então... E também, eles, ao mesmo tempo, tem aqueles que se encantam, e muitos queriam, diversamente para todos eles, assim, ficam sendo oferecidos dioceses para eles se tornarem bispos. Até o momento, alguns, assim, quase saem, daí Inácio vai pro Papa e fala assim, não. E ele pede para que não sejam mais, e se tornou uma coisa assim, meio de companhia de Jesus. Não é bem assim, mas pelo que eu entendi nos escritos dele, foi mais uma coisa que Inácio diz na época, que os jesuítas não deveriam assumir nenhum cargo. Mas por quê? Porque eles eram poucos. Ele fala assim, e ele, tanto que ele fala, para as outras ordens que são antigas, que são grandes, se assimilem. Agora já é antiga, daí pode, é por isso. Mas nesse momento, por exemplo, eles tinham só 7. Eram só 7 que eram, contando com Inácio, que já eram professas, que já eram padres. Nem 12. Nem 12. Não era nem 12. Era 7. Viu? Era 7. E ele fala assim, se começarmos a assumir diocese, de repente vai acabar a companhia sem praticamente ter começado. Mas então ela vai se expandindo, os exercícios espirituais vão ficando cada vez mais famosos. Eles vão fundando escolas, universidades, hospitais, vão fundando várias coisas, sendo permanentemente proibido as rendas. Eles tinham que ser só na base das esmolas. As escolas podiam ter uma certa renda para poder manter os alunos. Porque a escola gasta, gente, hoje. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que ele era pobre, mas quando ele se tratava de quem eram os alunos, ele mandava os superiores não deixarem faltar nada. Não darem, qualquer coisa para os jovens. Que dessem algo bom para os jovens, para que tratassem eles bem e tudo. Para que sempre confiassem, não ficassem fazendo economia demais, com medo de que fosse faltar, desse muito pouco para ele, que se tivesse que gastar, gastasse confiando que Deus ia entregar, e Deus sempre entregava, sempre dava, sempre era muito providente. Então ele acreditava muito na providência divina. Infelizmente, tirando os exercícios espirituais, você não tem muitos escritos de Inácio, porque ele mesmo, por causa da questão da humildade dele, ele acabou queimando praticamente todos os escritos dele. Então você tem alguns poucos fragmentos dos diários espirituais dele que sobreviveram, porque no fim da vida dele ele queimou praticamente tudo, assim. Porque ele não queria que envelhecessem ele, nada, mas ele... Eu imagino ele no céu pensando, caraca, e agora? Estão me chamando de santo. Eu queimei, né? Imagina Não, agora pode. Eu penso assim, isso que eu queimei, imagina se eu não tivesse queimado. Mas E daí então a companhia vai se desenrolando, vai se entregando. Cada um vai pra um canto, né? Cada um vai para um canto. Uma coisa interessante que eu referi acerca dele é que ele tinha uma identificação com São Francisco Xavier, e para ele morria de vontade de chamar Francisco Xavier de volta para a Itália para transformar Francisco no geral da companhia. Mas Francisco morre antes. eles nunca voltam a se ver, né? Eles nunca voltam a se ver, É extremamente difícil
Então é algo que tem na biografia de Francisco Xavier, porque eu também já li a biografia de São Francisco Xavier. Ele, quando ele vai se despedir, ele entrega um casaco, bem em atitude de pai para filho, sabe? Ele entrega um casaco assim, você vai passar muito frio, ele entrega um casaco para Francisco Xavier. E a cruz que Francisco Xavier tem, é Inácio que dá de presente para Francisco. A cruz que Francisco carrega. Então eles tinham uma grande amizade, mas eles nunca voltam a se ver. Então o Inácio, ele trabalha muito ali. O pessoal que tá emocionado agora, fica tranquilo que agora eles já estão juntos. Quando a gente estiver lá no céu e falarem da gente aqui embaixo, vai ser mais ou menos assim também. Entendeu? Sim. Então, e ali ele vive a sua vida ascética, né? Então, e a companhia vai se desenvolvendo. Então a gente vai ter vários episódios assim, mas a gente poderia comentar, mas não sei se há necessidade de entrar ainda. Ele tenta entregar uma primeira vez, ele tenta entregar a companhia, ele fala, não, agora eu já fui o geral da companhia por muito tempo, tá bom, eu vou entregar pra vocês. Daí chegou pra ele e fala, não. Eles falam assim, e daí os irmãos falam assim, não tem ninguém como você pra assumir, você é melhor, tudo, e daí convence ele mais uma vez, ele continua, até o momento em que realmente, quando ele tá bem debilitado, que daí finalmente aceitam que ele saia, que ele deixe de ser o geral da companhia. Geral da companhia. E então ele acaba falecendo no dia 31 de julho de 1556. Nesse período, os jesuítas já estavam grandes, tipo, fazendo missão fora da Europa? Sim, porque Francisco já tinha ido para as Índias, já estavam no Brasil, porque eles são enviados para todas as colônias portuguesas, principalmente primeiro Portugal e depois Espanha acolhe muito eles. Então, como colônias, Portugal e Espanha tinham muitas colônias, eles são enviados para as colônias, para catequizar as colônias. Então, geralmente, assim, em cada lugar, em cada colônia, cada território colonial, ia 1, 2 padres, eles lá fundavam escolas lá, arrumavam e arranjavam vocações lá no local. Arranjavam muitas vocações, estabeleciam escolas, hospitais, orfanatos. Temos muitas coisas aqui no Brasil que foram eles. Foram jesuítas. Trilha sonora atual para o momento antigo. É a música que tem que tomar cuidado quando for cantar, viu? Tem que refletir antes de cantar essa música, viu? Daqui a 10 anos tu tá na Etiópia e vai ficar, ué, como vim parar aqui? Por isso que eu falei que era só a trilha sonora. Eu não tô cantando por mim a trilha sonora pro podcast. Não tenho essa coragem ainda, talvez um dia. Não, eu disse, em 10 anos. Ele chama o padre, né? E na conversa com o padre pergunta pra ele: se Deus se apresentasse pra você e te desse a opção, você pode morrer agora e de certeza pro céu, ou você fica na terra, continuando a sua condição, continuando os seus trabalhos, mas sem ter a certeza de que você vai pro céu. O que você faria? E ele fala: se fosse assim, eu preferia continuar na terra para poder dar mais glória a Deus. E ele diz assim, porque eu tenho certeza que se dessa forma eu nada arriscaria, porque se eu no fim eu viver para dar glória a Deus, Deus vai ter misericórdia de mim e vai me dar o céu também, então. Ó a sapiência aí, ó. A inteligência da pessoa. Mas ele acaba realmente adoecendo bastante. No dia 30 de julho ele comunga pela última vez. E ali então ele comunga pela última vez, e no dia 31 ele acaba falecendo. E detalhe, uma coisa interessante é que era o dia do aniversário da aprovação dos exercícios espirituais pela Santa Sé, dia 31 de julho. Agora não sei exatamente em que ano, mas tinha sido anos antes, mas no dia 31 de julho também. Porque ele fala também que ele se tinha realizado porque ele tinha conseguido as 3 coisas que ele queria, que era a aprovação da companhia, a aprovação da companhia pela Santa Sé, a aprovação do livro de exercícios espirituais pela Santa Sé, e ver a companhia finalmente totalmente estabelecida, né, com tudo que eles tinham pretendido na regra estabelecida. Então ele tinha conseguido essas 3 coisas, as únicas 3 coisas que ele desejava, então ele não desejava mais nada. Então ele podia, para ele só restava morrer.
Então, Podia descansar. Acabou por aqui, posso ir agora. Poderia descansar como diz um outro santo. então ele dá seu processo de canonização, né, depois da morte dele, e a companhia é aberto, né, e então em 1622 ele é canonizado, e é colocada a morte dele E podemos, né, tipo, olhar pra ele e ver como, né, pai espiritual do nosso atual Santo Padre, né? Porque o Papa Francisco é jesuíta. Tanto que um dos motivos dele ter escolhido Francisco é por causa de outro santo jesuíta, Francisco Xavier. Tanto que quando deu lá em 2013, o Papa, tudo, o nome, todo mundo, São Francisco de Assis, não, e o Xavier? Porque já colocaram que era um padre jesuíta, e eu fico, eu, se não me engano, ele disse que é por causa dos dois. É por causa dos dois. Mas com certeza não é Xavier. Aqui na nossa diocese a gente tá muito bem atendido, cara. Que é Papa Francisco, Bispo Dom Francisco, Padroeiro. Francisco Xavier. Cara, tamo bem aqui. Eu queria uma paróquia com um padre chamado Francisco. Eu queria encontrar alguma paróquia só porque eu ia rir que, tipo, é a confusão que ia dar. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, nosso Bispo Dom Francisco, por mim, Pároco Francisco. Mas, então... Por mim, seu humilde servo. seu humilde servo. Mas acho que pelo padre não precisa rezar quando o padre tá rezando. Não, quando o padre tá rezando, ele não precisa reza. simplesmente... Não, eu sei que não, isso é só pra... Mas se o bispo tá rezando, ele fala pelo seu humilde servo. É a forma que ele fala. Quando por isso ele vai falar ele mesmo. Mas a gente vê como que Inácio, ele tem uma mudança bem forte na vida dele. E a companhia de Jesus, né, é uma companhia, entre aspas, porque houve ordens guerreiras, né, de cavaleiros realmente, mas são cavaleiros, sabe? Estão indo desbravar terras novas, estão indo resgatar, salvar almas, salvar pessoas, né? Então, é muito bonito. Aqui no Brasil, até, se a gente for olhar, é muito complicado, mas a questão de educação, principalmente, começou por causa dos jesuítas. Né? Ele teve uma grande influência, né? Então, Santo Inácio, ele até hoje sendo um grande exemplo para hoje, né? Seja na sua dedicação, seja na sua humildade em vários sentidos, na humildade do desapego material, mas também na sua humildade de, apesar de toda a revelação divina que ele tinha, porque quando ele se dá o processo de conversão dele, ele tem uma grande revelação divina que ele conseguia compreender profundamente os mistérios da Trindade, tudo. Mas ainda assim, o que ele decide? Ele vai estudar, ele vai fazer faculdade de filosofia, vai fazer faculdade de teologia, porque ele sabia que era importante entender as coisas humanas também. Foi um grande aluno, estudou muita seriedade. E daí também a questão de que não seja preguiçoso, não vai no ponto de, mas eu não consigo. Cara, ele não gostava de estudar e foi. E seja na obediência também dele de se dobrar o desejo. O sonho dele era evangelizar em Jerusalém, na Terra Santa. E é negado que dali eles vão para onde enviam ele. Porque, e ele chega a falar para a vida, então, se nós não podemos ir vamos seguir o nosso segundo voto, que é a obediência ao Papa. Ou seja, se o Papa nos mandar para algum lugar, a gente vai. E ele fala. Exatamente. Aonde mandar eu irei. Então fica esse grande exemplo para você ouvinte. Espero que vocês tenham gostado, se aprofundado. Você conhece um pouco sobre a história de Santo Inácio. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar alguma contribuição, se esquecemos de comentar alguma coisa, se você talvez se identificou aqui com Santo Inácio, talvez você que não conhecia nada, conhecia só por nome, manda para nós, manda um recado. Você pode entrar em contato conosco no Instagram, @café.católico. Então procura lá. Também lá você vai achar na bio, vai achar o nosso e-mail também, de e-mail, também vai estar na descrição aqui do podcast.
E partimos agora também para as nossas dicas culturais. Márcio, alguma dica? Filme Inácio de Loyola. O filme é exatamente esse E nome? é bem ilustrativo, assim, ele pega bastante. Eu acho que não foge muito do que é a realidade, assim. Acho que não tem tanta licença poética, assim. Acho que é bem bacana de assistir. Bruna, alguma dica? Eu vou indicar, mas é o filme de um outro santo, tá? Que me veio hoje e eu tenho que compartilhar. Assistam Molokai, a Ilha Maldita. E por mais que o nome pareça ser de filme de terror, é de um santo. Né? Agora me fugiu o nome do caminhão. Né? Então, é isso. Vão e assistam e descubram. Existem duas versões do filme que vocês podem procurar, né, desse Isso, local. tem duas versões. As duas são interessantes. E eu vou indicar a biografia de Santo Inácio de Loyola, né? Existe a editora Dom Bosco, Centro Dom Bosco, que eles têm uma coleção de biografias e tem então essa biografia, eles traduziram essa biografia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Então vocês procurem, talvez vocês encontrem. Eu não sei se esse livro vocês vão encontrar novo, mas devem encontrar aí também no estante virtual, alguma coisa. Mas é um livro muito bom, bem completo, uma leitura muito boa mesmo, bem interessante, bem gostosa de ser feita. E foi basicamente a base desse podcast que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostado. Deem também dicas, sugestões. Querem que a gente fale sobre algum outro santo? Manda lá sua sugestão, manda pra nós. Comenta lá no nosso post lá do Instagram. E não se esqueçam que amanhã é o dia de memória de Santo Inácio. Então vamos amanhã. Então fica esse programa, vai sair aqui saindo aí no dia da... amanhã, se você tá ouvindo no dia da publicação desse podcast dia 30, né? Então, dia 31, dia de acelerar, vamos pedir a intercessão dele, rezar pelos jesuítas, rezar pelo nosso Papa, que é um jesuíta, rezar pelos todos os missionários também. Então, Santo Inácio que foi um grande missionário também. Então, um grande abraço a todos, que aproveitem esse programa, ajudem a divulgar também. Vocês podem achar o programa lá no Spotify, no Deezer, no Castbox, pode assinar o feed, pode acessar também lá pelo link do site que fica lá na bio do nosso Instagram. Vocês podem, então envie para as pessoas, né? Pedimos para que vocês enviem, de preferência envie para as pessoas, pedimos que de preferência vocês não baixem o arquivo e mandem, porque assim ajuda a aumentar as nossas estatísticas, então a gente quer ter bastante download. Né? Faz o download, manda pro amiguinho o link para ele fazer o download também. Ou escutar lá no player, mas ajudem a divulgar. Se está gostando desse programa, se já recebemos alguns feedbacks aí bem legais, e quero dizer que para aqueles... Se não tá gostando, dá um feedback também pra gente melhorar. A gente também tem que saber. Estamos tentando melhorar, evoluir aos poucos, estamos aprendendo. Tivemos alguns problemas de áudio em alguns episódios, mas acreditamos que esse tenha ficado um áudio bem melhor. E então fiquem esses recados, que vocês possam nos dar mais dicas daquilo que vocês querem ouvir aqui. Nós vamos trabalhar em várias áreas aqui nesse podcast, então nos deem dicas, ajudem a divulgar. E para aqueles que talvez tenham ficado indignados por eu não estar tomando café no primeiro episódio, eu quero avisar que hoje a minha ideia era estar tomando café durante o episódio, mas devido ao atraso eu tomei todo o café antes de começar o episódio. Mas eu tomei café. Tomamos! Grande abraço a todos, que Deus abençoe e que Santo Inácio possa interceder por todos nós.